A mãe tá enjaulada. De novo, calma que não é minha mãe. A minha mãe tá numa casa de repouso, numa clínica, por conta do Alzheimer, mas ela está bem. E acho que minha mãe não faria tudo... Cara, eu sinto que eu tô no fundo do poço da minha produção de conteúdo. Agora vai qualquer tema para alimentar esse canal de vídeos. E isso porque eu ia falar do Corinthians, tá? Eu tô dando spoiler do vídeo de amanhã. O spoiler é por que o Corinthians já caiu no Campeonato Brasileiro de 2024. E também porque eu gravei conteúdo sobre quantidade de açúcar em produtos alimentícios. Eu tô tentando. Eu juro que eu tô tentando abastecer esse canal de vídeos de coisas interessantes. Mas nem eu pude resistir à Deolane. Ou ao caso da Deolane. Ou as 2 prisões que a Deolane teve em uma semana. Vamos falar sobre isso, tá? Vamos ter essa conversa. Não sobre os memes, não sobre as denúncias que tem contra ela. Não vou falar sobre o caso, porque isso já é esmiuçado por outros produtores de conteúdo. Não vou mostrar os memes, infelizmente, mas vamos conversar sobre esta relação que as pessoas têm com pessoas que, no caso da Deolane, eu tô me perguntando até agora quem ela é, o que ela faz, do que esse animal se alimenta, porque não é possível. Qual é o conteúdo que ela produz? O conteúdo que ela produz é existir. Cara, tem daily vlog de produtor de tecnologia que é mais interessante. Enfim, eu sou Eduardo Moreira e tô arriscando tomar processo para dar os meus 2 centavos sobre a Deolane e a relação das pessoas com a Deolane. E antes que você venha me xingar, dê o like nesse vídeo, se inscreva no canal, compartilhe esse conteúdo com outras pessoas que têm QI acima de 90 e que acham essa história toda um absurdo. Eu não vou chamar essa mulher de doutora, tá? Deolane, me processa, porque eu não vou te chamar de doutora. Tá? Vamos deixar isso claro logo de cara. Eu não sabia quem era Deolane. Juro por tudo que é mais sagrado. Eu não sabia quem era Deolane. Fiquei sabendo lá do caso da morte do MC Kevin, que Deus o tenha, das circunstâncias da morte, de que realmente foi um acidente, porque ele não queria deixar a Deolane brava e chateada porque ele decidiu, sei lá, abrir a relação e não falar para ela. E, enfim, e ela ficou tanto quanto brava com isso e decidiu fazer justiça com as próprias mãos. Dizem. Então, o máximo que eu sabia da Deolane era isso. Que ela tinha virado DJ, que ela gravou 3 músicas para homenagear o marido. Na verdade, o Kevin é que gravou 3 músicas por causa da advogada. Mas ela cantou lá no programa do Silvio Santos, ela estava cantando uma música no pós-luto, o processo de luto dela foi cantar no programa Silvio Santos, a música em homenagem ao falecido marido. Em comum dos memes, e pode ter certeza, eu me diverti com todos os vídeos, tá? Eu me diverti com o vídeo da Inês Brasil defendendo a Deolane. É engraçado. Apesar de que a Inês Brasil levanta um ponto bem interessante sobre o lance do etarismo. Tá? Escreveu ou não leu, as pessoas estão utilizando como elemento para degradar a imagem de outra pessoa a idade dela. Se bem que o Brasil recente derrubou o mito de que o idoso é sábio. Porque burrice também se acumula com o passar do tempo. Tá? E são temas diferentes. A gente achar que idade não é sinônimo de sabedoria não dá o direito de você ficar criticando, maltratando e xingando o velho por aí. A não ser que ele acabe cortando o seu barato ou ele te xingue primeiro. Aí, minha senhora, dona Dulce, se a senhora me xingar por causa das opiniões expressas nesse vídeo, eu tenho todo o direito de devolver as ofensas. Ou simplesmente deixar a senhora falando sozinho por entender que a senhora precisa tomar o Rivotril. Continuando, eu me diverti com os memes. Eu ri com aquilo que foi produzido pelo brasileiro médio. Eu ri, eu não vou negar, não vou ser hipócrita. É engraçado, porque eu fico me perguntando como que essas pessoas que ficam lá na porta do presídio, e que por sinal, que outro meme maravilhoso, né?
A Deolane foi parar numa unidade, na mesma unidade que as canibais lá de Pernambuco foram. Teve lá o caso das duas mulheres lá que davam cabo lá das duas pessoas para poder utilizar o material dos incidentes, por assim dizer, para fazer esfirra, empanada e coxinha com a carne das pessoas. Então, a Deolane foi parar no mesmo local que estão essas pessoas. Então, fique esperta. Deolane não aceita coxinha nem esfirra de qualquer pessoa. Então eu queria saber o que se passa na vida dessas pessoas para ficar lá na porta do presídio pedindo a soltura da Deolane. Também queria saber o que leva as pessoas a chegar ao extremo de eu não vou comer, eu vou parar de tomar banho, eu não vou mais brincar com meu marido enquanto a Deolane não for solta. Gente, vamos falar sério. O que a Deolane faz? Porque ela é advogada. Que ela tem diploma, beleza. Só que qual é o nível de conhecimento da profissão que ela tem quando a mesma Deolane descumpre determinações da justiça e é detida de novo, preventivamente, por causa das investigações, porque não conseguiu sossegar o facho. É passada claramente orientação, não fala com a imprensa e não posta nada nas redes sociais. O que ela faz? É exatamente isso que você está pensando. Qual é o tipo de influência que essa pessoa tem em relação a outras pessoas? E aí eu só posso acreditar que quem gosta da Deolane se alinha com ela, inclusive nos aspectos intelectuais, o que é um grande problema à sociedade. É um grande problema porque essas pessoas que... E eu estou tentando não julgar tanto a Deolane assim. Eu não estou julgando ela pelo alvo da investigação, pelo elemento de investigação. Eu estou fazendo o meu comentário baseado no comportamento recente. Nem julgo o fato dela dizer que é DJ e, no fundo, ela utilizar um pendrive com música pré-gravada. Porque é muito provavelmente isso que ela fez. O André Matos fez isso também, então... Aliás, outro meme maravilhoso. A Deolane, eu sei o que a Deolane é. A Deolane é uma fábrica de meme, porque tem o meme da música que ela tava lá discotecando, ou fingindo que tava discotecando, aí o segurança atrás dela, com aquela cara de constrangido, pensando, putz, eu vou ter que aplaudir isso aqui. E o meme do Silvio Santos, dela cantando a música pro marido que se foi, e a plateia super empolgada, animadíssima, né? Aquela coisa toda muito empolgada e animada. As tretas que ela arrumou com influenciadores digitais, porque o lance dela ser doutora, que a OAB dava respaldo. Engraçado que a Deolane falou que a OAB dava respaldo para ela se chamar de doutora, para logo depois ela brigar com a OAB, porque a Ordem dos Advogados do Brasil estabeleceu uma determinação de que os advogados não poderiam ostentar nas redes sociais. E o que a Deolane entrega como conteúdo no Instagram? A ostentação. Vai lá para Dubai, faz as compras lá no Duty Free e posta nas redes sociais falando dia básico em Dubai. Eu estou tentando entender a Deolane, porque a Deolane ela não é uma pessoa que estabeleceu as suas posses desde o começo da vida dela. Ela, de alguma forma, foi conquistando isso, subindo degraus e chegou no topo. Eu entendo porque qualquer um que chega no topo acaba se deslumbrando com a visão que tem lá de cima. Qualquer pessoa. É muito difícil você ver alguém que vem de baixo e chega no topo, que mantém o low profile, que consegue tratar as outras pessoas com empatia e respeito. Eu entendo perfeitamente. Não concordo muito com isso, mas eu entendo. E entendo que as pessoas que olham para Deolane como uma deusa, eu ia usar a música, uma deusa, uma louca, uma feiticeira, mas ela meio que joga feitiço nas pessoas, que as pessoas estão alucinadas, achando que é um grande absurdo, e o que é pior, tem um dos vídeos que publicaram nas redes sociais, de um cara que dá uma de repórter e começa a perguntar para as pessoas numa boa, tem todos os elementos de investigação, a gente tem os indícios,
Tem uma investigação que envolve a Interpol, tudo mais. Tem todos esses elementos que podem levar a uma acusação mais grave contra a Deolane. O que você acha disso? E as pessoas respondem, não, ela é inocente. Concordo, ela é inocente até que se prove o contrário. Mas eu queria saber como ela, como produtora de conteúdo, conseguiu enriquecer na casa dos bilhões apenas produzindo conteúdo. Bilhões. Eu não estou falando de milhões. Bilhões. Eu não sei, acho que nem o Felipe Neto, que é o maior youtuber brasileiro, acho que nem ele chegou na casa do bilhão. Não sei se o Felipe Neto é um bilionário. Então, quem sou eu para levantar a dúvida sobre se a Deolane conquistou tudo o que ela conquistou de forma lícita ou não. Mas que é, no mínimo, de se questionar e eu acho que toda dúvida razoável deve ser respondida na justiça. Agora, esse campo de distorção da realidade que a Deolane ligou para um grupo de pessoas que majoritariamente são economicamente humildes, e esse é o motivo pelo qual estou gravando esse vídeo, é preocupante. É preocupante. E vale para todos nós. A gente tem que abaixar nossa bolinha em relação às pessoas com as quais a gente tem admiração, idolatria, porque, no final das contas, são todos seres humanos. São todos passíveis de erros. E eu não estou passando pano para Deolane, tá? O simples fato dela ser uma advogada e desrespeitar orientações ou determinações judiciais já mostram que, no mínimo, ela é de se questionar se ela tem que ir acima de 90, porque não é possível que uma advogada, entenda a ironia quando você se depara com uma e quando eu estou falando uma ironia diante de uma câmera, não é possível que uma advogada entenda que no cenário sensível que ela está lidando, num complexo, complicado, com a mãe dela presa, não é possível que ela não tenha um mínimo de bom senso, isso segue o facho, e não queira aparecer durante, sei lá, o tempo em que o juiz determinar que ela não pode dar entrevista para a imprensa ou publicar nas redes sociais. É nesse momento que qualquer pessoa tenta esfriar a própria imagem, porque é muito egocentrismo, é muito narcisismo para achar que você está acima de tudo e de todos, que você está acima da lei, que você não tem que cumprir regras mínimas determinadas pela justiça. Você pode até achar que é injustiça, você pode até protestar e dizer que tudo que está acontecendo com você é um absurdo, um abuso de autoridade. Aliás, dica, Deolane, deixe que os outros falem isso por você. Quando você é alvo de uma injustiça, os outros vão falar por você. Deixe que os outros falem por você. É nessas horas que as pessoas vão te defender. Existem algumas especulações, fofocas, tá? Eu não posso afirmar nada de que a família da Deolane estava pagando aquela galera que estava na frente do presídio para poder pedir a soltura dela. E para concluir esse vídeo, e eu sei que a Deolane não vai assistir isso, mas eu acho que a Deolane deveria repensar um pouquinho o ponto que ela está e o momento que ela está vivendo. Cara, a mãe dela tá presa. E entendo que a mãe dela tem culpa sim no cartório, porque faltou mãe para essa pessoa, tá? Pode ter certeza que faltou mãe, faltou pai também, que a gente sempre tende a colocar a culpa na mãe, mas faltou pai também, que não orientou essa criança crescida que adora se mostrar e que tem o ego lá em cima e que tem sim traços narcisistas. Faltou pai e mãe para essas pessoas. Mas a Deolane deveria pensar, minha mãe está presa. E quero acreditar que a mãe da Deolane realmente não fez nada. Exceto não ter cuidado muito bem, não ter criado muito bem a filha. Quando chega nesse ponto, a gente tem que pensar onde estamos, para onde vamos e o que vamos fazer para reverter o fato. No lugar da família da Deolane ficar criticando a imprensa, criticando quem está criticando a filha, quem está fazendo bullying com a filha, porque a filha fez por merecer,
pelos atos pregressos que nem tem a ver com o elemento da investigação, a família da Deolane deveria estar concentrada nesse momento em tentar tirar da prisão pelo menos a mãe. Porque muito provavelmente a mãe não tem nada a ver com essa confusão. É da gente, de novo, pensar em como está a nossa relação com as pessoas que a gente idolatra, como que a gente deve enxergar esse lance de produtor de conteúdo, qual é o tipo de conteúdo que as pessoas estão produzindo, a projeção que essas pessoas têm nas redes sociais, o quão famosas essas pessoas são, quais são os critérios para você ser famoso. É que eu nunca vou me esquecer do que fala o filme Ed TV, e eu amo esse filme, porque ele, no final da década de 90, ele antecipa o fenômeno dos reality shows e fala das celebridades instantâneas, e em um momento do filme, um dos personagens fala: antigamente as pessoas eram famosas porque elas eram especiais. Hoje as pessoas são especiais simplesmente porque elas são famosas. Qual é a grande habilidade da Deolane? Simplesmente respirar? Ostentar na cara de todo mundo? Ostentar junto a um grande público que não tem o mesmo poderio econômico e que, na esmagadora maioria dos casos, não tem as mesmas oportunidades para chegar no topo. Beleza, Deolane pode ser inspiração para que essas pessoas que vão insistir, persistir e lutar para alcançar o mesmo lugar possam pelo menos ter uma chance de tentar e vencer. Mas será que o espelho é realmente a Deolane? Será? A gente está vivendo num mundo onde o Fiuk tinha razão. Porque eu quero saber o que o Fiuk está pensando de tudo isso. Olha, menino Fiuk, do que você se livrou, hein? Olha só. Olha do que o Fiuk se livrou. E isso porque o Fiuk não é a pessoa mais legal do mundo, tá? Não é a pessoa mais legal do mundo. Mas, enfim. A mãe tá enjaulada. A mãe tá enjaulada, né? Esquece, como ela mesma fala. Tentou passar por cima do que os adultos determinaram e olha só no que deu, né? Parabéns, Deolane. Parabéns. Eu mal te conhecia e não te considero pacas.